Prezados irmãos, eu quero ler 2 Reis, capítulo 5, 1 a 5, onde está escrito o seguinte: Naamã, comandante do exército rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo a menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomaram meu senhor estiveste diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Naamã acabava de ganhar uma guerra de Israel, que naquele tempo era uma das nações mais fortes que existia. Mas de vez em quando Deus mandava uma derrota para o povo de Israel, para ensinar alguma coisa. E só perdia a guerra quando Deus mandava. E ele volta de lá para festejar a vitória e tudo, e constata que está leproso. Ora, estamos falando de lepra há 40 séculos passados. E naquele tempo não tinha cura, pior do que hoje, é claro, né? Então ele ia ter que ficar isolado até morrer, para não contaminar outras pessoas. Neste contexto, há uma menina na casa de Naamã. A Bíblia não fala o nome dela, não fala a idade dela. Possivelmente fosse uma órfã ou uma escrava, talvez os pais tenham morrido na guerra, mas era uma menina que conhecia o Deus de Israel. E ela então falou com a sua senhora: olha, se o meu senhor for lá em Samaria, diante do profeta de Deus que lá está, que no caso era Eliseu, ele vai ser curado. Veja a fé dessa menina. Ela não falou, talvez ele vai ser curado. Ela falou, ele vai ser curado. E você conhece a história. Ele foi e foi curado. Mas hoje ainda a Síria está em guerra. Outra guerra, obviamente. Há uma guerra civil na Síria há cerca de 10 anos. Já morreram mais de 500 mil pessoas nessa guerra. Cerca de 2 milhões de pessoas já saíram de lá para ir para a Europa, fugir de lá. Alguns vieram para o Brasil e alguns morreram no mar. Muito morrer lá e morrer no mar não há muita diferença. Mas lá na Síria tem um pastor com 71 anos de idade e a esposa dele com 67 anos, que cuidam de 129 crianças. Essas crianças cujos pais morreram na guerra estão sendo cuidadas porque as igrejas batistas do Brasil sustentam este casal de missionários lá. É algo extraordinário. Então você aqui pode estar abençoando um órfão lá na Síria. Mas as missões mundiais estão em 81 países do mundo. Mencionei a Síria, mas eu posso mencionar a China. A China, há 4 países maiores do que o Brasil no mundo. Um deles é a China. Só há 4. E a China é um país comunista. É um país que persegue os cristãos. Mas é um país que tem progredido muito. Mas em matéria de respeito à liberdade, não tem progredido nada. Mas lá tem missionário dos batistas brasileiros. Segundo as estatísticas, cerca de 20 mil pessoas aceitam a Jesus todos os dias na China. E lá tem missionário dos batistas brasileiros. Tem missionário que esta igreja sustenta com as suas ofertas. O seu dízimo chega lá na China também. Mas, como eu disse, nós estamos em 81 países do mundo. Estamos na Coreia do Norte. Tem uma enfermeira na Coreia do Norte, brasileira, que trabalha no hospital e fala do amor de Jesus. Ela sabe que se ela for descoberta lá, ela vai ser fuzilada. A Coreia do Norte não tem complacência com quem segue o cristianismo. Mas ela está lá em meu nome, em seu nome, em nosso nome. Mas estamos presentes também na Indonésia. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. São 250 milhões de habitantes na Indonésia. Lá também a perseguição é grande, mas lá também há pessoas com sede do Evangelho. Segundo as estatísticas, no ano 2030 vai haver na Indonésia mais cristãos do que muçulmanos. Isso é o poder do Evangelho, isso é um milagre na verdade. Na Malásia, está pertinho da Indonésia,
Singapura também está pertinho, Timor-Leste também está pertinho. São nações onde tem missionários dos batistas brasileiros. Mas eu tenho que mencionar também a Índia. A Índia é um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É um país que tem crescido muito na sua economia, muito embora a miséria também tenha crescido. Há cerca de 300 milhões de habitantes na Índia, muito ricos, mas há cerca de 1 bilhão de pessoas que passam fome. Na Índia é comum os pais mandarem as suas filhas de 10 anos, 12 anos, 14 anos se prostituírem e vender o corpo para trazer algum dinheiro para casa para não morrer de fome. Isso é muito triste. Mas pela graça de Deus e por causa da oferta da igreja de Ibiruçu, nós temos lá hoje o Lar da Paz. Nesse Lar da Paz, 46 meninas tiradas da prostituição estão sendo cuidadas, orientadas, ouvindo falar de Jesus. E a mais velha delas não tem 18 anos. Elas estão ali porque os batistas brasileiros sustentam aquela casa. A Índia tem 300 milhões de deuses e deusas. Mas, na verdade, há muita gente com sede do Evangelho. Um pastor da Índia falava para nós há cerca de 3 anos que em 3 anos ele batizou 900 pessoas. São pessoas com sede do Evangelho. O nosso missionário autóctone pegou sua bicicleta, foi numa aldeia falar do amor de Jesus. Chegando lá, bateram nele, machucaram-no e quebraram a bicicleta dele. Ele cuidou das feridas, arrumou a bicicleta e na outra semana falou: eu preciso voltar lá naquela aldeia, porque se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Mas se eles morrerem, eles não sabem para onde vão. E aquele irmão arrumou a bicicleta e foi para lá. Chegando lá, bateram de novo nele muito e quebraram totalmente a bicicleta. Ele ficou 7 dias no hospital. Mas quando saiu do hospital, ele falou: eu preciso voltar lá, porque se eu morrer, eu sei para onde eu vou. E eles não sabem para onde vão. E aí os irmãos da igreja fizeram uma vaquinha, compraram uma motocicleta para ele. Falaram: olha, com motocicleta você pode correr mais para evitar de você apanhar. E ele está lá falando em nome da sua igreja, em seu nome. Não tem muitos dias, o Brasil inteiro, o mundo na verdade, foi convidado a orar, porque um pregador que cuida de um ponto de pregação lá na Índia, apanhou, foi preso, apanhou lá na cadeia, e aquela congregação foi para a porta da delegacia para orar. E o pastor João Marcos pediu o missionário do mundo inteiro para orar. Aquele missionário, aquele pregador, aquele líder religioso foi solto lá pelas 10 da noite. Isso nunca acontece na Índia. De noite não se solta ninguém na Índia. Mas ele foi solto porque Deus estava no comando. Havia milhares de pessoas orando por ele. E por isso ele foi solto. Deus interferiu. Eu quero concluir a minha palavra falando do Irã. O Irã é uma nação rica, muito petróleo, 80 milhões de habitantes. A perseguição lá é terrível, muito grande. Mas lá já tem mais de 2 milhões de cristãos. Já mandamos para o Irã 214 mil novos testamentos. Mas precisamos mandar 1 milhão. Não tem muito tempo eu vi um vídeo de uma menina de 14 anos copiando o Evangelho de João à mão para que alguém pudesse ler a palavra de Deus. Aquele povo lá sabe que compensa seguir a Jesus. Eu estava lendo de um homem que estava numa crise de abstinência, precisando comprar uma pedrinha de crack. Lá em Teherã, capital do Irã, tem muita gente viciada em crack. E aquele homem atacou uma mulher, tomou a bolsa dela e quando abriu a bolsa tinha apenas um Novo Testamento naquela bolsa. Não tinha dinheiro nenhum. Jogou fora. E foi atacar outra mulher, que ele precisava satisfazer a sua necessidade de crack. Quando abriu aquela bolsa, não tinha nada mais que o Novo Testamento também. Ele ficou assustado com aquilo, sentou num canto e foi ler aquele Novo Testamento. O que aconteceu? Ele aceitou Jesus como Salvador. Ele agora
não precisava mais da pedrinha de crack, porque ele foi transformado pelo poder do Evangelho. Uma senhora aceitou Jesus e estava apanhando lá no Irã, apanhando, e o carcereiro falava com ela: se você não negar a sua fé, você vai morrer de apanhar. Aquela mulher enfiou a mão na sua bolsa, tirou o Novo Testamento, desse que nós mandamos para lá, e falou com ele: olha, pelo que está escrito nesse livro aqui, eu não posso negar a minha fé. Você pode bater à vontade. O máximo que você vai fazer é matar o corpo, porque a alma já está salva. Aquele carcereiro ficou assustado com a coragem daquela mulher. Tomou dela o Novo Testamento. Foi para um cantinho ler aqui o Novo Testamento. Passado algum tempo, ele voltou e falou com ela: eu agora entendo por que você não pode negar a sua fé. Eu também quero este Jesus. Agora vamos apanhar nós dois, não tem problema, porque Jesus é maravilhoso. Aqueles dois estão hoje protegidos por nós lá dentro do Irã, porque o que eles mais querem é matar os dois. Lá no Irã, há muita gente aceitando Jesus como Salvador. Não tem muito tempo, o nosso diretor estava na Turquia realizando o batismo num só dia de 130 ex-muçulmanos que se converteram no Irã e vieram para a Turquia para se batizar. Lá não pode, lá é perigoso. Mas muita gente está aceitando Jesus como Salvador lá no Irã. Precisamos continuar avançando. Eu disse, são 81 países do mundo, 2.044 missionários. E eu não vou mencionar os 81, porque nem vou me lembrar deles. Mas precisamos avançar. E como batistas brasileiros, podemos fazer isso. Porque o brasileiro é bem aceito em qualquer lugar do mundo. Por causa do futebol, por causa da sua maneira de ser. Isso permite que a gente chegue em qualquer lugar do mundo e é bem visto, é bem aceito. Eu queria que você pensasse nisso quando você fosse fazer o seu alvo pessoal para missões mundiais. Eu não sei se você gosta de Coca-Cola. Eu gosto. Mas é um veneno para a saúde. É um veneno. Eu tenho reduzido ao máximo tomar refrigerante. Coca-Cola, então, eu evito ao máximo. Mas que é danada, é gostosa, é. Pensa comigo. Se você der para missões mundiais uma Coca-Cola por semana, precisa ser 3 litros, não. A latinha de 350 ml. Essa latinha custa entre R$ 2,50 e R$ 6, depende, né? No supermercado você compra por R$ 3 por aí. Se você der uma latinha dessa para missões por semana, no fim do ano você deu R$ 156. 52 latinhas de Coca-Cola. Agora, missões merece muito mais do que uma Coca-Cola por semana. Pense nisso quando você for fazer o seu alvo pessoal. Pense que há muita gente no mundo morrendo e indo para o inferno, precisando ouvir falar de Jesus. E você aqui pode permitir que missionários falem de Jesus pelo mundo afora. Que Deus nos abençoe. Amém.